Saúde Mental, com o psicólogo clínico Cláudio Márcio Salviano. Salviano conosco na linha, aqui para conversar mais uma segunda-feira na programação da Auriverde. Salviano, seja bem-vindo, uma ótima tarde para você. Uma ótima tarde, Léo, uma ótima tarde a todos os nossos ouvintes. Bom, hoje nós vamos falar sobre carnaval, como aproveitar o feriado de carnaval. É a pergunta, o tema de hoje dentro da nossa discussão. Salviano, já começo perguntando para você, que é o seguinte: em festas como o carnaval e outras festas prolongadas, o que a psicologia observa sobre o comportamento do ser humano? Olha, que maravilha, né, a gente poder ter essa utilidade pública, né, e falando do comportamento humano. A psicologia, ela entende que épocas como essa, né, festiva, e épocas assim tão intensas, elas ativam fortemente o nosso sistema de recompensa cerebral. Então, isso acontece principalmente quando há coisas, por exemplo, como álcool ou outras substâncias envolvidas também. E nessas situações, o que acontece no nosso córtex pré-frontal, né, que é aquele que toma as decisões, responsável pelo julgamento, limites e também pelas consequências, essa área do cérebro ela pode ficar prejudicada. Em outras palavras, a pessoa passa a agir sem os freios que normalmente podem proteger essa pessoa. Ela passa a agir sem o crivo de julgamento e ela é prejudicada por isso. Então, pode ser a pressão do grupo que entra como um fator aí muito decisivo, né? Muitas vezes as pessoas estão em festas assim e de repente fazem uso de alguma substância e dizem, todo mundo faz, é só hoje, né? Depois a gente vê como vai ficar, né? Cria uma falsa ideia de permissão total. Isso é um grande perigo e é um fato, né, que nós sabemos que acontece. Então a psicologia chama isso de dissolução psicológica, né? A pessoa ela tem uma dissolução da realidade interna, ou seja, ela perde, é uma dissolução também da responsabilidade individual. E isso acontece quando esse indivíduo, quando a pessoa ela se dilui na multidão, ela perde a noção de si. Eu quero ressaltar aqui que isso não acontece apenas no carnaval. Nós vemos, por exemplo, né, nas ruas aí de Bauru, se nós formos citar nessa época, nós vemos pessoas, e nossos ouvintes sabem disso também, né, devem ter visto, pessoas jovens que são, por exemplo, aprovados no vestibular, estão ingressando numa faculdade. São chamados bichos, né? E eles têm que pagar as suas prendas, e alguns que nunca beberam, por exemplo, ou nunca fumaram, ou nunca se envolveram abusivamente com substâncias, acabam confundindo essa conquista, né, esse momento de festa, esse ingresso na faculdade, com uma liberdade equivocada. Então, novamente eu digo, nesses momentos, a pessoa ela quer pertencer ao todo, né? Ela corre o risco de se despersonalizar. Por isso que é importante ter identidade, por isso que é importante a pessoa ter firmeza, posicionamento nessas horas, né? Sem deixar de curtir a conquista, sem deixar de curtir a festa, mas ter posicionamento. Eu tenho vários exemplos, inclusive de consultório, de pessoas que disseram assim, por exemplo, eu não me reconheci, fiz coisas que nunca faria se eu estivesse sóbrio ou em outras companhias. Então a gente percebe que essas falas, essas afirmações, essas verbalizações, na minha experiência em consultório, pós grandes festas e coisas assim, as pessoas vêm decepcionadas porque não conseguiram dizer não na hora que precisavam dizer não e não conseguiram apenas curtir aquele momento.
Então, em festas como o Carnaval, é muito comum casos, por exemplo, de grandes traições impulsivas, brigas, abuso de droga, né? Exposição desnecessária a riscos diversos. Tudo isso, lógico, né, pode estar sendo impulsionado pelo contexto e pelas pessoas ao redor. Não por um desejo consciente, mas uma espécie de inconsciente coletivo. É o que nós também estudamos nesse caso. Então, todos nós sabemos que existem aí dados, né, realistas. Aqui eu preciso dizer que são dados, não é um sensacionalismo, mas nesses períodos, infelizmente, nós temos dados tristes. Os registros aí mostram aumento significativo de acidente de trânsito, muitos ligados a álcool, crescimento, por exemplo, do índice de furtos, de roubo, temos elevação de intoxicação alcoólica por uso de álcool e também drogas diversas, aumento nos casos de violência sexual, abusos, especialmente contra as mulheres. Temos também crescimento de gravidez, né, não planejada. Nos meses seguintes, se fizer essa estatística, isso já é comprovado. E algo pouco falado, né, o impacto urbano na cidade, por exemplo. Né, a sujeira, depredação, lixo acumulado, mostrando assim que como o cuidado coletivo, né, perde valores, sem falar na probabilidade aí de contaminações diversas, desde gripes, né, até doenças sexualmente transmissíveis. Então tudo isso, por quê? Porque a festa, não podemos dizer que a festa é um problema, mas porque a consciência diminui e o impulso governa mais do que a consciência. Então as pessoas precisam tomar cuidado com esses impulsos, né? Algumas pessoas não pensam em hidratar, por exemplo, né? Tomar água, outras não fazem as devidas higienizações básicas, né? Que a gente diz lavar as mãos, pegar algum objeto antes de tomar, lavar, e essas coisas assim que lá depois que acaba a festa a gente tem aí estatísticas tristes. E isso tudo, se apenas isso for feito, né, já ajuda muito, já diminui muito do pesadelo, né, que pode ser com essa dimensão envolvendo milhares de pessoas. Nós sabemos que são muitas pessoas envolvidas, e é por isso assim que eu preciso dizer aos nossos ouvintes, né, que a psicologia, nem muito menos nós não temos a pretensão de condenar a festa. Nosso papel, ele é bem claro, nosso papel é alertar sobre o preço que se paga quando se abdica de autoconhecimento e de identidade pessoal. E na responsabilidade que temos, né, como cidadão de bem, como formador de opinião, nós pontuamos aí essas colocações. Agora, Salviano, para quem não se identifica com o carnaval ou quer viver um feriado de forma mais saudável, quais alternativas a psicologia acaba sugerindo para essas pessoas? Bom, existem várias opções, né? Várias propostas aí, e para quem não opta pela festa do carnaval em si, né? A pessoa pode decidir por ter dias livres, simplesmente tirar para descanso, né, da forma que ela achar melhor, que são uma oportunidade de escolha, né, consciente. Muitas pessoas também, que eu tenho até atendido algumas pessoas que optam por caminhos diferentes e relatam, por exemplo, o benefício de viagens curtas, né, para um descanso mental, reuniões simples de família, né? Muitas famílias, por incrível que pareça, não se reúnem. É importante se reunir famílias nesse tempo, né? Por exemplo, também retiros espirituais, pessoas saem para locais
mais afastados e se retiram, né, para trabalhar a espiritualidade. Então, o contato com a natureza, né, se a pessoa gosta de pescar, de fazer passeio a cavalo ou qualquer outro hobby, né, que ela queira fazer, também tempo de silêncio. Aí a gente fala da solitude, que é muito importante para o ser humano, estar com ele mesmo em silêncio, meditando. Uma leitura muito bom. Muitas pessoas que não têm tempo no dia a dia para ler, quer terminar um livro, pode ir lá e ler. Isso é uma boa dica, né? Não posso deixar de indicar Confissões de um Psicólogo, um livro muito bom, brincadeiras à parte, mas qualquer livro que você queira, que a pessoa queira fazer desse momento um momento de introspecção da própria vida. Reflexão, planejamentos pessoais e familiares, elaborar alvos diversos, né? As pessoas nesse tempo podem usar esse tempo para elaborar seus alvos, seus objetivos, né? Fazer aquele curso, por exemplo, que muitas pessoas que eu atendo dizem, eu paguei um curso e não fiz. Aproveite esse tempo. Se você não quer estar na festa do carnaval, você se sente bem fazendo um curso, você está atrasado aí nesse curso, termine esse curso, faça um alvo de terminar, né? Então é interessante que algumas pessoas a gente vê voltando assim do carnaval, infelizmente mais cansados, né, do que antes. Então, para que você não se canse, e você que quer optar por isso, né, pode realmente fazer essas coisas. A pessoa pode descobrir que descansar também é se divertir, né? Só que de uma outra forma. Não precisa ser necessariamente pulando, gritando, cantando, sambando. Isso é legal? Pode ser legal numa época, mas se para você não é hoje, opte por aquilo que é melhor para você. A verdade é que o prazer saudável é aquele que não cobra a conta depois. Isso nós também precisamos ressaltar. O verdadeiro prazer, ele não vai te cobrar depois. É algo que você fez, teve o prazer e não tem tantas consequências negativas depois. Há de se pensar nisso. Eu convido, inclusive, a todos os nossos ouvintes a essa autoanálise sincera, né? Por exemplo, por que o feriado revela muito sobre nós? Você pode responder isso para você mesmo. Você volta melhor ou pior? Você que já foi. Como é que volta de um feriado onde você aproveita ou não aproveita o que você está fazendo? O que você fará nesses dias te constrói ou te destrói? Isso é uma importante pergunta, posso dizer até filosófica. Então, estou aqui discorrendo de várias perguntas que nós precisamos fazer nessa data também, né? Eu estou vivendo para agradar o grupo ou para cuidar de mim? Lembrando que a liberdade não é fazer tudo o que se quer por alguns dias somente, mas escolher fazer aquilo que preserve quem você é, preservando também o seu próximo, obviamente, né? Então, seja qual for a sua decisão, a sua opção, a psicologia, né, nós respeitamos. Porém, o que nós esperamos é que você opte por usar esse feriado, esses dias que é seu, da melhor maneira, da maneira mais consciente e mais linda possível. Muito bem, Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante conosco aqui na programação da Auriverde. Salviano, as pessoas que quiserem encontrá-lo através das redes sociais e conhecer do seu trabalho, como podem fazer? Eu estou no @psicólogo-palestrante ou @salviano-psicólogo-palestrante. Valeu, um abraço para você, Salviano, até a semana que vem. Um abraço, bom feriado a todos. Valeu.